Olá, meu amigo, minha amiga. Você vai assistir agora a apresentação do segundo episódio da série Holding Descomplicada, ou tudo o que eu queria saber sobre holding familiar e ninguém me disse antes. Ah, se eu soubesse! Antes, porém, se você não está inscrito, não está inscrita no canal, peço que se inscreva no nosso canal. E ao final coloque o seu gostei ou não gostei. Isso ajuda muito na divulgação deste conteúdo tão escasso. Vamos ao vídeo. As primeiras holdings, como Rockefeller organizou o Império Invisível. Na semana passada, nós vimos que a holding não nasceu para proteger famílias, mas para organizar impérios. Hoje, nós voltaremos ao final do século XIX para observar como alguns dos maiores conglomerados da história começaram a tomar forma e como um nome em especial, Rockefeller, transformou uma estrutura jurídica discreta numa arma de dominação econômica. A holding, nesse contexto, deixava de ser uma abstração legal para se tornar a engrenagem central do capitalismo moderno. A Inglaterra criou o ambiente, mas não o modelo. Foi no Reino Unido que surgiram as primeiras bases jurídicas para a existência das empresas como entidades separadas dos seus sócios. A Companies Act de 1844 foi a primeira legislação britânica para exigir o registro público das sociedades anônimas. Isso foi o marco na formalização da personalidade jurídica. Já a Limited Liability Act de 1855 introduziu o conceito de responsabilidade limitada, permitindo que os sócios respondessem apenas até o valor das ações que subscrevessem, o que protegia o seu patrimônio pessoal em caso de falência da empresa. Essas duas leis criaram o ambiente jurídico necessário para o surgimento das holdings, ainda que a prática de controle societário centralizado só viesse a se consolidar nos Estados Unidos. O nascimento da holding moderna, Rockefeller e Standard Oil. Nos Estados Unidos, o espírito empresarial encontrou nas novas estruturas societárias uma aliada poderosa. John Rockefeller, dono da refinaria de petróleo Standard Oil, entendeu que poderia usar uma entidade jurídica para centralizar o comando de dezenas de empresas, mesmo sem ser o proprietário direto de cada uma dessas empresas. Em 1882, foi criada a Standard Oil Trust, considerada a primeira grande holding moderna. Com ela, Rockefeller reuniu, sob um único guarda-chuva jurídico, mais de 40 empresas do setor de petróleo em uma estrutura que permitia expansão rápida e proteção contra riscos setoriais, com o controle centralizado, mesmo com o capital distribuído entre diversas empresas. Aí você está me perguntando, mas Piraju, de onde vem a palavra holding? A palavra holding vem do verbo to hold, que significa manter, reter, possuir. Está relacionada ao termo shareholder, formado pela palavra share, que é a ação ou cota, e holder, portador. Então, podemos traduzir literalmente como portador de ações ou simplesmente acionista. Uma holding é uma empresa que detém ações ou cotas de outras sociedades. Mas, Piraju, holding não é uma controladora? Não! Nem toda holding exerce controle. Basta que ela detenha participação societária para ela ser uma holding. A controladora, por outro lado, é aquela que tem o poder de decisão, poder de mando, seja por maioria acionária, seja por acordo de sócios, ou seja por estruturas diferenciadas de capital, como as categorias de ações com poder de voto exclusivo. Esse controle
nem sempre é proporcional ao capital social. Você pode ter diferentes categorias de ações, como as ordinárias, as preferenciais, as nominativas, historicamente, né, ações ao portador, que aqui no Brasil são proibidas desde 1990, e em estruturas mais sofisticadas, o controle pode ser assegurado por mecanismos como a Golden Share. Mas o que é a Golden Share, Piraju? Golden Share é uma ação especial que confere poder de veto ou decisão, poderes especiais, a quem for titular dessa ação, dessa Golden Share, mesmo que detenha uma fração mínima do capital. No Brasil, a Golden Share foi usada nas privatizações da Vale e da Embraer. Embora muito conhecida por seu uso pelo Estado em empresas estratégicas, a Golden Share também é utilizada no setor privado. Abílio Diniz recorreu a esse mecanismo para preservar o seu poder decisório no Grupo Pão de Açúcar, mesmo depois que ele vendeu o grupo para os franceses, para o Grupo Casino. Vamos voltar para a Standard Oil. O império cresce e incomoda. O modelo da Standard Oil era tão eficiente que se tornou dominante. Em menos de 20 anos, a empresa controlava cerca de 90% do refino do petróleo dos Estados Unidos. Não é difícil perceber que o modelo implementado pelos Rockefeller gerou concentração de mais e concorrência de menos. Então, o Congresso americano aprovou a Sherman Antitrust Act de 1890. E em 1911, a Suprema Corte dos Estados Unidos ordenou o desmembramento da Standard Oil em 34 novas empresas, muitas das quais existem até hoje sob novas identidades e com atuação global. Entre as mais notáveis, temos a ExxonMobil, fruto da fusão entre a Standard Oil of New Jersey, ESSO, lembra essa palavra? ESSO? E a Standard Oil of New York, SOCONY, consolidada em 1999. Temos a Chevron, originada da Standard Oil California, SoCal, que também adquiriu a Standard Oil of Kentucky, KISO. Temos a Mobil, antes da fusão com a Exxon, ela operava como SOCONY Vacuum, descendente direta da Standard Oil. Temos ainda a Amoco, anteriormente Standard Oil of Indiana, e posteriormente fundida a British Petroleum. A própria British Petroleum, ou BP, além da Amoco, incorporou a Standard Oil of Ohio, SoHio, fortalecendo a sua presença nos Estados Unidos. Temos a Marathon Petroleum, descendente da The Ohio Oil Company, renomeada como Marathon Oil em 1962 e mais tarde dividida em duas companhias. E finalmente temos a ConocoPhillips. Embora não diretamente uma das 34, ela herdou ativos de várias empresas ex-Standard Oil, incluindo a Continental Oil Company, adquirida pela Standard Oil em 1884. Essas empresas ou suas sucessoras ainda hoje desempenham papéis centrais no setor energético global, refletindo o legado duradouro da estrutura de poder concebida por Rockefeller. Concluindo, pessoal, a holding nasceu no ambiente da indústria pesada e da competição empresarial intensa. Ela serviu para expandir, dominar, reorganizar e, com o tempo, proteger. Mas a proteção oferecida ainda era corporativa, não patrimonial. Na próxima semana, nós vamos saltar ao século XX e ver como foi a chegada da holding no Brasil.
Gostou desse vídeo? Então compartilhe com seus amigos, afinal, isso não se aprende na escola.